Olha, você sabe por que a nossa cidade se chama Belford Roxo? Fica comigo aqui até o final desse vídeo e descubra por quê. Quero aproveitar antes do vídeo e pedir que você me siga aqui nas redes sociais. @AlanLessa Oficial no Instagram, Alan Lessa Oficial no Facebook e Alan Lessa Oficial no YouTube. E assim você conheça as minhas bandeiras e as pautas, os projetos que eu defendo. A causa contra os maus tratos aos animais e por mais políticas públicas que venham garantir uma melhor qualidade de vida para eles. A causa contra as drogas e a plena recuperação de dependentes químicos e reinserção na sociedade através do mercado de trabalho. O desenvolvimento de todo ser humano, inclusive após os 40 anos de idade, através da educação e de cursos técnicos com formação rápida para a reinclusão no mercado de trabalho ou jovens para o primeiro emprego. E a valorização da história da nossa cidade, a valorização do artista local e o fomento por políticas públicas que levem as pessoas a conhecerem os lugares históricos do nosso município e valorizar a sua cultura regional. Meu nome é Alan Lessa. Vamos à história de Belford Roxo. Fica comigo aqui até o final. A história na íntegra é cheia de riquezas de detalhes, além de ser linda. Então eu vou tentar abreviar ao máximo, preservando os principais pontos para você entender de forma rápida e sem perder nada. Em 1888, a Corte de Portugal, que ficava na Praça 15, no Rio de Janeiro, sofria um sério problema de abastecimento de água. Eram dias insuportáveis para os cariocas. Enquanto a corte, os ricos, os diplomatas estavam à serra com um bom clima, sem problema algum, os pobres estavam sofrendo sem água com um calor de 42 graus à sombra. Comícios e passeatas de protestos se tornaram frequentes. Rui Barbosa, o famoso escritor que à época dirigia o jornal Diário de Notícias, dava razão ao povo lá em suas matérias do jornal. Pressionado pela opinião pública, pela imprensa, a corte, que estava omissa, resolveu realizar um concurso público para escolher um escritório de engenharia que viesse a canalizar águas para o Rio de Janeiro. Na verdade, um escritório que viesse realizar novas canalizações além da que já existia. O escritório do engenheiro Paulo de Infrontin, Raimundo Teixeira Belford Roxo e alunos da Escola Politécnica ganharam essa disputa. Enquanto funcionários do governo davam à época um prazo de 6 meses a Dom Pedro II para eles conseguirem resolver o problema, o escritório de Paulo de Infrontin, Belford Roxo e dos alunos davam um prazo de 6 dias para resolver tudo. Dom Pedro II prontamente aceitou a proposta. E aí, Paulo de Infrontin, Belford Roxo e os alunos passaram a sofrer pressão e até ameaças de agressões físicas por parte dos outros do governo. Foi uma empreitada de formigas. Todos trabalhavam ao mesmo tempo, cada um em sua colocação, em turnos para não haver interrupção dos serviços e entregar tudo pronto no prazo estipulado. A ideia era construir uma estrada de ferro, uma malha férrea, linha de trem, que saísse da estação do Caju e fosse até as estações de Tinguá, Jaceruba, Antigo São Pedro e Xerém, e ao lado, às margens, irem colocando os dutos que iriam canalizar essas águas, passando pela estação do Brejo, atual Belford Roxo, e se dividindo para esses 3 ramais. Veja as fotos aí da antiga estação do Caju, da antiga estação de Belford Roxo e também da antiga Belford Roxo ali, que você vai ver a Fazenda Velho Brejo no alto e a parte de baixo, que é o atual centro de Belford Roxo. A primeira foto é essa, da estação do Caju, e você pode ver os dutos para captação de águas na estação. Eram os dutos para a obra. Você pode ver inclusive embaixo que está escrito ali que eram obras para canalização de água. Essa foto agora que você está vendo é a estação de Belford Roxo, as ruínas da Fazenda do Brejo de 1767,
a fazenda do Calhamaço Brejo em 1916. Eu já disse aqui em outro vídeo que brejo é uma palavra dada pelos portugueses, que significa terreno alagadiço, a mesma que os índios deram Ipuera, que em Tupi-Guarani significa a mesma coisa, terreno alagadiço. Os dois moradores da mesma região tiveram a mesma impressão sobre o local. A obra foi feita da seguinte forma: enquanto eles iam construindo a malha férrea, iriam transportando também os dutos e construindo a margem da própria malha férrea. Para eles chegarem na estação de Xerém, tinham que passar pela estação de Aurora, atual Nova Aurora, e também pela estação do Babi. Em outro vídeo eu vou dizer aqui o nome da razão, porque que cada bairro tem o nome que tem. Mas a estação de Aurora era precisamente ali no Largo da Baiana. E tinha esse nome porque depois que passou a ser trem de passageiros, tinha ali uma baiana que comercializava produtos e alimentos naquela estação, naquele largo. Então, quando alguém queria se dirigir para aquele local, falava: olha, vamos lá no Largo da Baiana. Por isso o nome é Largo da Baiana. Olha a foto aí da estação de Aurora. Nós, infelizmente, não conseguimos a foto da estação do Babi. Para chegarem na estação de São Pedro, atual Jaceruba e Tinguá, eles passavam pelas estações de Areia Branca, Heliópolis e Itaipu. Não temos a foto da estação de Heliópolis, apenas das estações de Areia Branca, Itaipu e Xerém. Dá uma olhada aí. Abre aspas, Heliópolis tem esse nome devido ao grande laranjal que existia naquela região. Eram mais de 100 mil pés de laranja. Então, quando os laranjais estavam maduros, formava como se fosse um extenso raio de sol, devido tanta fruta amarela madura naquela região. Por isso Heliópolis, pois é uma palavra grega, onde hélios significa sol ou gás existente no sol e polis, cidade, ou seja, cidade do sol, dando a alusão àquele extenso raio de sol formado pelas frutas amarelas quando estavam maduras, as laranjas. Areia Branca é pelo fato daquele bairro, naquela extensão, ser muito abundante de areias bem fininhas, grãos bem fininhos e muito brancos. Então, quando alguém queria se dirigir para aquele local, falava: olha, eu vou lá nas Areias Brancas. E aí, popularmente, ficou conhecido como Areia Branca. E Itaipu é um legado dos índios jacutingas e tupinambás que já estavam aqui antes dos portugueses e chamavam aquela região de Pedra que Canta, que em Tupi-Guarani é Itaipu. Bom, voltando à história, exatos 6 dias depois do prazo que eles deram, as obras terminaram. As águas das cachoeiras do rio Tinguá, na Serra do Comércio, na Baixada Fluminense, chegaram até a represa do Barrelão, no Rio de Janeiro, canalizadas por dutos à margem da estrada de ferro Rio Douro. O volume diário de águas que chegavam até a barreira era de 13 a 16 milhões de litros de águas todos os dias. Esse feito ficou à época conhecido como o Milagre das Águas. Ficou popularmente falado na mídia à época, que era o jornal. E Dom Pedro II ficou extremamente feliz e grato a Paulo de Frontin e ao engenheiro Raimundo Teixeira Belfort Roxo, junto com toda a sua equipe. Esse feito ficou conhecido como o Milagre das Águas. Salvou os animais, salvou pessoas, salvou a corte, salvou o plantio, porque tudo era através da água. O engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belfort Roxo teve participação fundamental nisso. Ele conduziu a obra do início ao fim. 7 anos após ele ter realizado esse feito chamado Milagre das Águas, Belfort Roxo veio a falecer. E aí Dom Pedro II, para homenageá-lo como uma homenagem póstuma, colocou o nome do Calhamaço Brejo, a Fazenda do Brejo, atual Belfort Roxo,
de Belfort Roxo, em homenagem ao engenheiro Raimundo Teixeira Belfort Roxo, que conduziu as obras de canalização das águas junto com Paulo de Frontin. Por isso, a sua cidade, a minha cidade, a nossa amada cidade, se chama Belfort Roxo. Belfort Roxo. Você vai ver aqui que eu vou explicar por quê que o nome do Raimundo era Belfort com T e por que a nossa cidade é Belfort de mudo com D. Após o seu falecimento em 1896, os registros da época da Fazenda do Brejo, quando foi denominada Belfort Roxo, já traziam nos registros de Nova Iguaçu essa mudança. Belfort para Belford, com D. O Decreto-Lei de número 641, de 15 de dezembro de 1938, criou o distrito de Belfort Roxo. E o Decreto-Lei de número 1056, criado em 31 de dezembro de 1943, confirmaram os registros quando da saída do município de Duque de Caxias, do seu desmembramento, a partir de Belfort Roxo. Nos registros da Prefeitura de Belfort Roxo, Governo Estadual, Governo Federal, Tribunal de Contas Estadual, todos os registros da época dão conta dessa mudança, Belfort Roxo com D, que é Belfort Roxo que se pronuncia. Na verdade, isso era muito comum, infelizmente, nos registros históricos brasileiros de quando se fazia algum tipo de alteração ou de quando se registrava alguma coisa. Era muito comum, às vezes, se trocarem letras. Então, Belfort Roxo ficou popularmente conhecido como Belfort Roxo com D, e não no original com T, que é a do engenheiro Raimundo Teixeira Belfort Roxo. José Rodrigues Roxo era pai do engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belfort Roxo, que era descendente de Lancelot Belfort, que era príncipe conde de Belfort em Paris, na França, e se mudou para Maranhão na metade do século XVIII. E aí o seu José, que já tinha o sobrenome Roxo, que é pai do engenheiro Belfort Roxo, casou com a dona Maria Rita Vieira Belfort, que era descendente de Lancelot Belfort. E aí nasceu o maranhense, com o sobrenome Belfort e o sobrenome Roxo. Daí deu origem ao nome Belfort Roxo. E assim nós chegamos ao nome original da nossa cidade, Belfort Roxo. Belfort Roxo. Olha, valorizar a história é valorizar a nossa identidade e conhecer acerca de nós mesmos. Olha, eu defendo essa pauta, que toda criança cresça na escola conhecendo a história da nossa cidade, ter a história da nossa cidade espalhada por todo o município para que todo mundo possa saber. Termos políticas públicas que permitam a melhor idade, as crianças, todos que puderem conhecer os lugares históricos aqui da nossa Belfort Roxo, do nosso município, como se fosse um turismo histórico mesmo, resgatando toda essa história maravilhosa e cheia de riquezas. E você, o que acha dessa ideia? Deixa aí seu comentário, o que você acha disso tudo? Olha, eu peço a você que gosta dos meus conteúdos, gosta das pautas que eu defendo, das bandeiras que eu defendo, que me siga aqui nas redes sociais e que você me ajude compartilhando esses vídeos para que todo mundo possa ter acesso e que para que todo mundo possa também emitir a sua opinião acerca daquilo que eu defendo enquanto pautas. Segue aí, @AlanLessaOficial e Alan Lessa Oficial no Facebook e também no YouTube. Me segue aí, vai! Conto com você para me ajudar a divulgar todas essas ideias. Olha, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço ao prefeito Vaguinho, ao secretário de Gestão e Inovação, Matheus do Vaguinho, e também a deputada federal, Daniela do Vaguinho. E quero mandar um grande abraço a você também, que está sempre aqui junto comigo me acompanhando, tá bom? Olha, você já me conhece. Meu nome, diz aí, é Alan Lessa!